tarde, mais um dia, mais uma gravação e hoje continuaremos com o nosso estudo sobre frações, como somar frações, como adicionar frações e neste vídeo é como somar frações com denominadores distintos ou com denominadores diferentes entre si. Muito bem, para nós vamos supor uma analogia para que eu possa expor uma possibilidade de compreensão, porque alguns têm dificuldade de por que os denominadores, quando são distintos, têm que realizar uma determinada ação matemática, né? E aí ficam sem compreender. Talvez até mecanizam um processo, mas não entendem, né? Há várias maneiras de começar a estudar a adição de frações. Uma delas é com frações equivalentes. E é um método interessante. Outro é aplicar o mínimo múltiplo comum. Né? E aí, ao aplicar o mínimo múltiplo comum, você aplica por simplesmente não compreender, às vezes, o que está por trás disso. Né? Mas, vamos lá então. O que eu quero dizer com isso? A primeira coisa, assim, olha só essa analogia aqui. Ó. Se eu tenho, por exemplo, uma nota de R$1, mais mais uma nota de R$2, né? Todos têm pleno conhecimento de que isto equivalerá a R$3, certo? Por quê? Porque nós estamos lidando com a mesma unidade monetária, né? Mesma unidade monetária. Vamos escrever aqui, ó. Unidade monetária. Ou seja, mesmo valor em moeda. Certo? E a gente tem uma noção de quanto que custa R$3. Tem uma noção do poder de compra do que neste momento o R$3 pode comprar. Agora vamos supor, aí você, claro, R$1 mais R$2 é R$3, né? Você manteve a unidade monetária na resposta. E digamos agora que você queira somar uma libra esterlina, né, que é uma moeda britânica, né, mais ou particularmente inglesa, mais R$1. Isso dá quanto? Qual é o teu poder de compra quando você tem uma moeda estrangeira distinta daquela que você usualmente usa, somado com esta mesma moeda que você usa, né? Uma libra mais R$1. Ora, a gente não tem ideia de qual seria este poder de compra, o quanto que isto equivale. Agora a pergunta que você pode fazer é a seguinte: tá, mas o resultado que eu vou obter em reais ou em libras? Tanto faz, você é que vai decidir no caso. Neste caso aqui, podemos transformar isso em uma libra, o real em libras, que é um valor baixo, né? É um valor desvalorizado, ou transformar a libra em reais. Bom, eu não sei o valor da libra esterlina, mas vamos comparar agora com o dólar. Um dólar, a gente tem mais o hábito de diariamente ouvir valores ou cotações do dólar, né? Então, um dólar americano, né? Mais R$1. Aí você se pergunta, então, quanto custa? Qual é o valor correspondente a esse $1 e R$1? Né? O valor correspondente, vamos apagar aqui, para eu poder continuar. O valor correspondente será dado em quê? Você decide, você quer que seja dado em dólar ou você quer que seja dado em reais. Para facilitar nossa compreensão, não vamos nos ater e transformar o real em
em dólar, mas sim o contrário, o dólar em real. Neste momento, se eu não estou equivocado, o dólar deve estar custando 5,80. Então, $1 corresponde a R$ 5,80, certo? Então, R$ 5,80. Então você transformou o dólar em real. E agora que você tem real, você pode somar com aquele outro que é real. 5,80 mais R$ 1 torna-se R$ 6,80. Isso aqui em reais. Perfeito? Então você fez uma transformação de algo que não está, de uma moeda que não está na mesma unidade monetária que você utiliza diariamente, em que? Você transformou em reais. Você agora tem um conhecimento do poder de compra de $1 mais R$ 1, R$ 6,80. Compreendido isso? Então, viram a necessidade de fazer transformações? A transformação da moeda, da moeda dólar em reais para poder somar real com real. E assim você obter o resultado real. Ok? Perfeito isso? Então tá. Então vamos aqui, já esclarecendo isso, vamos partir para um primeiro exemplo. E vamos fazer por frações equivalentes. Por frações equivalentes. Depois, nós estudaremos quando se aplica o mínimo múltiplo comum. Por frações equivalentes, nós temos o seguinte. Primeiro exemplo, 1/2 somado com 1/4. Percebem que os denominadores são distintos? Sim, óbvio. Então, para que você entenda a relação de equivalência, vamos transformar 1/2 na sua forma geométrica, na sua representação geométrica. Então aqui desenhando um retângulo, mas agora 1/4 também na sua representação geométrica. E vamos obter o quê? Bom, eu primeiramente fiz apenas os retângulos, não fiz as divisões e as partes relativas ao numerador. Então vamos dividir agora. 1/2 corresponde, a gente já viu isso, corresponde à metade deste retângulo aqui, né? Vamos achurar, e essa parte que eu estou achurando corresponde ao 1 aqui do numerador. E o 2 corresponde ao número de divisões. Agora veja o seguinte, nós temos 1/4. O que é 1/4? 1/4 corresponde ao retângulo dividido em 4 partes. Ao dividir o retângulo em 4 partes, eu devo achurar quantas partes? Devo achurar uma. Então vamos lá. Achurando uma, nós temos isto aqui. Agora eu pergunto o seguinte: como é que você pode somar as áreas, as regiões? Opa, aqui ó. Como é que você pode somar as regiões achuradas? Esta aqui e esta aqui, quando as suas dimensões são distintas, os seus tamanhos são distintos. Da mesma forma como o dólar é distinto do real. Mas tu pode estabelecer uma equivalência. Foi o que eu fiz aqui. O dólar eu estabeleci com o real uma equivalência. E eu vou fazer agora da mesma forma. Vou estabelecer com esta região achurada aqui uma equivalência. Com quem? Com esta outra região achurada aqui. E como é que eu estabeleço isso? Bom, então pare e pense comigo. Ora, para estabelecer uma equivalência, observe aqui ó, que este retângulo foi dividido em 2 partes, este aqui em 4. Para que este retângulo tenha a mesma quantidade de divisões que este, eu poderia dividir aqui em cada parte em outras duas, ó, dividindo aqui e dividindo aqui. Ou seja, note o seguinte:
a quantidade de divisões que você obteve agora, ela dobrou, multiplicou por 2. Tu tinha 2 divisões. Para obter 4, você multiplicou por, vamos botar aqui, multiplicou por 2. Quem você multiplicou por 2? Quando você tinha 2 divisões e você aumentou para 4, você multiplicou por 2 o denominador. O denominador. Concorda comigo? Não pode discordar. Neste caso, não é que não pode, né? É que não tem como, diante desta evidência, discordar. Agora vamos analisar o seguinte. Quando você dividiu o teu retângulo aqui, que estava em 2, para 4 partes, o número de regiões achuradas, que era uma região achurada, que era tudo em verde, agora tornou-se 2 regiões achuradas. Olha só. Desculpa. Esta uma e esta outra aqui, 2. Então, qual é o valor ou qual é o termo da fração que se refere a regiões achuradas? Não é o numerador? Sim, é o numerador. Então aqui, numerador. Este numerador, antes, quando era rachurado em verde, agora, depois da nova divisão, ele passou a ter 2 partes achuradas, não é verdade? Ora, de uma passou para 2. Significa o seguinte: significa que dobrou também. Do 1 para o 2 não é dobrar? Então também o número de partes achuradas também dobrou. Legal. Então tá bom. Então deixa eu dar aqui uma pausa para eu poder apagar o lado esquerdo, o lado direito aqui e continuar. Nossa, voltando e tossindo. Que momento difícil, né? Bem, muito bem. O que aconteceu então? A tua fração, vamos escrever ela aqui de novo, 1/2 somado com 1/4. Por que eu resolvi transformar a fração 1/2 em uma fração em que tenha 4 divisões como esta? Porque é muito mais simples transformar aquilo que tem um menor número de divisões em algo que é maior, em algo que tem maior número de divisões. Então, observe o que aconteceu. Você transformou para esta fração, esta representação, que agora é uma nova fração. Isso equivale a quanto? Isto equivale, vamos escrever aqui do lado, aqui, do ladinho, a uma nova divisão por 4. Quantas partes achuradas? 2. A uma fração igual a 2/4. Então esta fração aqui, ela se transformou em 2/4. Através de que operações? Operações de multiplicação. Que fique claro isso aqui, Você realizou operações de multiplicação. E multiplicações aonde? No denominador e no numerador. E quando você multiplicou pelo mesmo valor. Pense um pouquinho. Quando você divide o teu retângulo aqui em mais partes, automaticamente as regiões achuradas também se multiplicam. Então, por isso que quando você divide o teu denominador em 2 partes, em outras 2 partes, né? Aliás, quando você duplica o teu denominador por 2, significa que o teu retângulo foi dividido em outras 2 partes, mais 2. E automaticamente o numerador também dobra. Ele foi, ao mesmo tempo que dobrou, ele foi dividido de 1 para 2 partes, dividido aqui, em uma parte só, em 2, que na verdade é uma multiplicação. É um processo assim um pouco
um pouco sofisticado, digamos assim, né? Parece que divide, quando divide, multiplica. É verdade. Como, por exemplo, assim, ó, quando você divide para manter a equivalência, porque no fundo, você tem que fazer o quê? Você tem que manter a equivalência. Quando você divide um número por 2, ao mesmo tempo, para manter a equivalência, você multiplica por 2. Quando você divide um número por 5, ao mesmo tempo você divide por 5. Por quê? Porque isto resulta em 1. E isto resulta em 1. Essas divisões, né? Tá. Em matemática, há uma quantidade muito grande de situações que você precisa manter equivalência. Nas equações, quando você está estudando equações, nas frações, né? Enfim, vamos lá. E daí? Então, o que aconteceu? Do numerador, ó, como eu destaquei aqui, ele foi multiplicado por 2. E o denominador foi o quê? Também multiplicado por 2. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Eu obtive o mesmo denominador que da fração ao lado. E isso é importante. É importante transformar para a mesma fração. É importante, assim como o dólar foi transformado em real, para poder somar com real. Você transformou o 2, digamos que ele é o dólar, em 4 que é real, para somar com o outro que é real. Agora, o que você faz? Você soma 1/4. Agora pare e pense. Tem o mesmo denominador, o denominador se mantém, como foi feito no vídeo anterior, no vídeo explicado anteriormente. E 2 mais 1, 3. Certo? Ora, aqui eu não deixei espaço, mas vamos fazer aqui, ó. Olha, eu vou puxar para cá. Vamos puxar para cá o resultado dessa soma que está entre a soma desses objetos geométricos aqui, esses retângulos das partes achuradas. Vamos ver o que isso dá. Vamos construir o resultado disso. O resultado disso é um retângulo com o mesmo número de divisões. Vamos dividir então em 4. Já que eles foram divididos tudo em 4, estão todos na mesma unidade. Né? Agora, vamos achurar quantas partes? Vamos analisar aqui. Ó. Aqui é uma parte, vamos colocar aqui, uma. Aqui é outra parte achurada, vou colocar aqui. Então, somando é porque somar é juntar as partes achuradas. E esta outra parte aqui, ó. Vamos colocar aqui. Quantas partes achuradas nós temos em uma divisão por 4? Temos 3. É exatamente isso. Ó. Então, a soma de 1/2 mais 1/4 é igual a 3/4. Certo? Isso é com frações equivalentes. Então, fração equivalente, você vai... Lembra, nós tínhamos... Vamos lá, vamos para outro quadro aqui. Uma fração equivalente, por exemplo... Não, essa cor aqui não. Branco. Tínhamos, por exemplo, 1/2, e eu quero transformar em uma sequência de frações equivalentes. Lembra que eu multiplicava por 2 o denominador e o numerador também por 2 para obter a seguinte fração equivalente: 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. A próxima fração equivalente eu multiplicaria por quem? Por 3. Então aqui eu vou multiplicar por 3 e aqui eu vou multiplicar por 3. E eu vou obter o seguinte: 1 vezes... Agora não é mais o 2, tá? Agora aqui já não é mais o 2. Porque eu quero obter a terceira fração equivalente aqui, ó, contando a partir desta a primeira. Então essa aqui já não conto mais. Então pula, ó, 1 vezes o 3, 3.
2 vezes o 3, 6. Perfeito? E continuando, nós temos a próxima fração equivalente, que seria uma multiplicação por 4, e assim sucessivamente, ad infinitum, né? Até o infinito. Tu pode ter infinitas frações equivalentes entre si e equivalentes àquela que é irredutível. Essa fração aqui ela é irredutível. Por quê? Porque não tem mais como reduzir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Tá? Então ela é, só para lembrar, né? Ela é irredutível. Então, se eu multiplicar aqui por 4, né? Aqui também vou multiplicar por 4. Eu não posso multiplicar por 5 aqui em cima e por 7 embaixo. Não vou manter equivalência. Então, 1 vezes 4, 4. E 2 vezes 4, 8. E assim sucessivamente. Beleza? Então, observem o seguinte. Vamos fazer mais um exemplo aqui para não ficar tão longo. Eu não enumerei os exemplos? Acho que não. Não, fiz. Então o próximo é o B. Então aqui B. Digamos que eu queira somar 2 terços mais 5 sextos. 5 sextos? Não, 5 nonos. Pronto. Digamos que eu queira somar isso daí. Então, como é que eu faço? Ora, como eu falei, eu tenho que transformar aquela fração, esta fração que eu vou fazer agora muito rápido, não vou ficar representando tão perfeitamente. O que representa isso aqui? 2 terços. Ó. Então aqui, ó, 2 terços, é isso que representa. Tenho um retângulo dividido em 3 partes. Este outro aqui seria um retângulo dividido em 9. Então eu tenho que transformar esse retângulo dividido em 3 partes em um retângulo que tenha 9 divisões também. E para isso, você não percebe que basta eu multiplicar por 3 este denominador? Multiplicar por 3. Correto? E quando eu multiplico por 3, ou seja, quando eu aumento o número de divisões do meu retângulo, automaticamente o meu numerador também aumenta. Então, o meu numerador, ou seja, as partes achoradas também aumentam na mesma proporção. Multiplicam também por 3, o número delas. Então também o numerador multiplica por 3. Então eu vou ter a seguinte fração, 2 terços que deve ser multiplicado, vou botar um pontinho aqui, tá? De multiplicação. Deve ser multiplicado por quem? O denominador por 3, para ter o mesmo valor de 9. E o numerador também por 3. Né? Como eu falei para vocês, quando você triplica o número de divisões, automaticamente o número de partes achoradas também triplica. Então por isso que triplica aqui. Ó. Vamos somar com quem? Vamos somar com 5 nonos. E isso será 2 vezes 3. Aqui, né, você multiplica. 6. E 3 vezes 3, 9. Somado com quem? Somado com 5 nonos. Ora, ao somar 6 nonos com 5 nonos, os denominadores são iguais, lembram? Real mais real continua real, não é verdade? Naquela analogia que nós fizemos. E 6 mais 5 é quanto? 11. Então, a tua soma de frações agora tem como resultado 11 nonos. Perfeito? Então tá. Nós estamos trabalhando aqui com a transformação de uma fração que tem um determinado número de divisões em uma fração que tem um denominador que indica um determinado número de divisões para o mesmo número de divisões que o outro denominador está mostrando, né? Acontece que
nós podemos ter essa situação que eu vou deixar para o próximo vídeo. Digamos, 1/3 somado com 1/4. E aí fica aquela questão, como agora transformar 3/4, o 3 em um retângulo de 3 divisões em 4 divisões, ou tu pode pensar, tá, e como transformar então um retângulo de 4 divisões em 3? É possível? Aí você vai concluir que isto não dá e tu precisa fazer outra coisa. Isto fica para o próximo vídeo. Muito bem, obrigado, abraços.